Olá, futuros comandantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma playlist do Aviadores e Aeronautas. E eu optei por trazer este tema exclusivamente em uma playlist, embora ele seja cobrado em regulamentos de tráfego aéreo, a nova lei do aeronauta em uma playlist exclusiva, porque é um tema bastante abrangente e, além de ser abrangente, eu considero-o bastante importante, principalmente para as pessoas que pretendem seguir uma vida dentro da aviação, seja como comissário, seja como piloto, tá? Esses dois temas aí vão estar bastante integrados com a nova lei do aeronauta. Então eu vou começar aqui para vocês falando da nova lei do aeronauta. Inicialmente, tá? Inicialmente, como em todas as aulas de regulamentos de tráfego aéreo, lembrando que esta playlist nada mais é do que um complemento do curso de regulamentos de tráfego aéreo, tá? Na banca da ANAC, se cobrado, vai ser cobrado em regulamentos de tráfego aéreo, ok? Então vamos lá, bibliografia desta matéria. A lei 13.475, promulgada aí em 28 de agosto de 2017, tá? A lei sancionada pelo presidente Michel Temer na época, conhecida aí pela nova lei do aeronauta. Então, se você entrar lá no site do governo, né, do Palácio do Planalto, lá no site da Presidência da República, existe todas as leis, e uma delas é essa lei aqui, tá? A lei 13.475/17, que é a nova lei do aeronauta. Praticamente todos os artigos, parágrafos e incisos aí da referida lei, e talvez alguma linha que esteja considerada aí no meio, a gente vai ver pouco a pouco no decorrer das aulas, tá bom? Lembrando que nessas aulas eu não trarei a abrangência a lei 7183/84, que é a antiga lei do aeronauta. Existem muitos fatores desta lei aqui, que é considerada a antiga lei do aeronauta, que foram apenas copiados nesta nova lei aqui, disponível e vigente atualmente, tá? Então não se justifica eu trazer nenhum tema de uma lei que foi até substituída por esta nova lei, tá? A lei 13.475/17, ela substituiu essa lei antiga aqui, a lei antiga do aeronauta, tá? E nessa aula nós vamos falar exclusivamente do tema o tripulante, tá bom? Vamos falar sobre o tripulante e aí aos poucos vamos evoluindo os conceitos da lei do aeronauta. Então vamos lá. Qual é a finalidade desta lei? Vocês têm noção por que essa lei está sendo passada? Então vamos lá, vamos no artigo 1º da lei, tá? Esta lei regula o exercício das profissões de piloto de aeronave, comissário de voo e mecânico de voo, tá? Mecânico de voo não é mecânico de manutenção, é uma coisa diferente. E todos esses tripulantes aqui, tá, que tem essas profissões, eles são denominados aí aeronautas. Então, o que é aeronauta? Piloto de aeronave, comissário de voo e mecânico de voo, tá? Isso que a lei define como aeronautas. Ainda dentro do tema da finalidade desta lei, tá? O profissional, ou seja, o piloto de aeronave, o comissário de voo e o mecânico de voo, que são denominados aeronautas, ele deve obrigatoriamente ser detentor de licença e certificados emitidos pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira. A Autoridade de Aviação Civil Brasileira nada mais é do que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Tá? E o que são licenças? Tá? Você pode ter uma licença de comissário de voo, de piloto privado de avião ou piloto privado de helicóptero. Você pode ter uma licença de piloto comercial de avião ou piloto comercial de helicóptero. Você pode ter uma licença de despachante operacional de voo. Você pode ter uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica. Você pode ter uma licença de piloto de planador. Você pode ter uma licença de piloto de linha aérea, tá? Então, as licenças aí, a grande parte das que existem já estão aqui. Existem até algumas outras que eu não coloquei, porque eu acho que não justificaria ter todas as licenças que existem aqui. Vocês já têm uma ideia aqui só de olhar, tá? Então, piloto privado de avião é licença. Aí, se é monomotor ou se é multimotor, aí já é habilitação, é outra coisa. Ah, o cara é mecânico de manutenção aeronáutica com ênfase em grupo motopropulsor, por exemplo. Então, a licença é mecânico de manutenção e a habilitação dele é para grupo motopropulsor, ou é para célula, ou é para aviônicos, tá? É dessa maneira que se funciona. Mas aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 1º, nem se referencia a nada de habilitação. Então não vamos nos prender à habilitação, vamos nos prender às licenças, certo? Passei para vocês aqui as licenças. E agora aqui, certificados.
Quais são os certificados aí? Principal certificado que nós vamos utilizar é o certificado aí médico aeronáutico, né? Todo tripulante, todo aeronauta que vai exercer carreira ou não, ou esteja fazendo um curso prático aí de piloto privado, piloto comercial, ou seja despachante operacional de voo em alguma empresa aérea, é necessário que tenha o seu certificado médico aeronáutico aí dentro do estabelecido, né? Ele vai de primeira classe, segunda classe, tem várias classes aí de certificado médico aeronáutico, cada um é aplicado a uma determinada licença, ok? E no parágrafo 2º também, aplica-se também aos pilotos de aeronave, comissários de voo e mecânicos de voos brasileiros que exerçam suas funções a bordo de aeronave estrangeira em virtude de contrato brasileiro, contrato de trabalho regido pela legislação brasileira. Então, por exemplo, você vai e trabalha numa empresa que não é brasileira, né? Ou seja, ela faz às vezes, por exemplo, você trabalha na Air France e ela faz uma ponte aérea aí, né, entre aspas, São Paulo-Paris ou Rio de Janeiro-Paris. Só que, embora você esteja voando numa aeronave internacional, se o seu contrato foi assinado aqui no Brasil, tá, você então está regido pelas leis brasileiras. Então, esta lei do aeronauta aqui vai ser aplicada a você, caso você seja aí piloto de aeronave, comissário de voo ou mecânico de voo, que está exercendo suas funções em aeronaves estrangeiras. Lembrando que não necessariamente isso se aplica só a linhas aéreas. Você pode voar numa aeronave executiva que seja estrangeira também, tá bom? E aí eu coloquei aqui para vocês, nada mais nada menos do que a minha licença, tá bom? Isolei aqui meus documentos por questões óbvias. E aí tem a minha data de nascimento, meu nome, e aqui fala qual que é a minha licença. A minha licença hoje é de piloto privado de avião. Em breve a gente chega lá no piloto comercial, mas tem um pouquinho de dinheiro e tempo aí para desprender, gastar nisso também, né? Não é uma vida fácil, quem voa sabe que o custo da hora de voo é alto, mas devagarzinho a gente chega lá, tá bom? Então para vocês verem aí o que é uma licença, tá? Tem essa carteirinha, antigamente a ANAC mandava na nossa casa, né? Tinha até um microchip nela, tudo. Só que de uns tempos para cá, a Casa da Moeda parou de imprimir essa CHT aqui, tá? O certificado de habilitação técnica. E aí a gente imprime, ela tem um QR Code e a gente anda junto com isso daqui. Isso é considerado um documento oficial para a ANAC. E aí eu falei para vocês aí dos aeronautas, né? O que é considerado um aeronauta. E aí agora nós vamos falar do que é tripulante, tá? A lei... Essa referida à lei, a 13475/17, sancionada no governo de Michel Temer, ela faz uma distinção entre tripulante de voo, tripulante de cabine e tripulante extra a serviço, certo? Então, os tripulantes, eles são subdivididos aí em 3 termos, tá? No artigo 2º, ela diz que o piloto de aeronave e o mecânico de voo, mais para frente nós vamos ver a definição correta de mecânico de voo, no exercício da função específica a bordo de aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença que são titulares, ou seja, um piloto de aeronave seria um piloto de linha aérea, por exemplo, ou seria um piloto comercial, dependendo da situação. Ele vai ter aí a designação de tripulante de voo, tá? Então, piloto de aeronave e mecânico de voo é tripulante de voo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar aí. Segundo termo, tá? O comissário de voo, no exercício da função específica a bordo da aeronave, de acordo com as prerrogativas da licença que é titular, ou seja, comissário de voo, ele vai ter uma licença lá, uma carteirinha escrito comissário de voo, e ele vai ser designado pela lei como um tripulante de cabine, né? Está aqui no artigo 3º da referida lei que nós vamos usar como base, tripulante de cabine, comissário de voo. Então, tripulante de voo, piloto e mecânico de voo, tripulante de cabine, comissário de voo. E o tripulante de voo ou tripulante de cabine que se deslocar a serviço do empregador em aeronave própria ou não, sem exercer função a bordo da aeronave, tem a designação de tripulante extra serviço. Então imagina que, por exemplo, uma aeronave saiu numa ponte aérea, né? E uma ponte aérea não, num translado, tá? Ela saiu de um determinado lugar e ela vai para outro. E a empresa precisa de um funcionário que estava nesse aeroporto que ela saiu, alocado em outro voo. Esse funcionário, ele vai no avião da empresa, só que ele está em translado para outro lugar sem exercer nenhuma função. Imagina que seja um piloto ou um comissário ali dentro do avião, junto com os passageiros, só que ele não está fazendo função de piloto nem de comissário, ele só está ali a serviço. Então, esse tripulante, ele é considerado um tripulante extra a serviço, certo?
ele está se deslocando a serviço do empregador. Por quê? Porque o empregador precisou dele em outro lugar, está arcando com os custos de transporte dele para que ele chegue no outro lugar, tá? E aí ele ainda assim é considerado um tripulante dentro desta aeronave, ele será um tripulante extra a serviço, podendo ser um comissário, um mecânico ou um piloto, né? Porque é um tripulante de voo ou um tripulante de cabine que está se deslocando a serviço do seu empregador. E aí eu vou trazer umas informações aqui interessantes sobre o tripulante extra a serviço, tá? No parágrafo 1º aqui do artigo 4º dessa referida lei, será considerado tripulante a serviço no que diz respeito aos limites da jornada de trabalho, ao repouso e à remuneração. Ou seja, se ele está no avião, está contando como se ele estivesse em hora de trabalho, ele vai ser remunerado como se estivesse trabalhando e as horas de repouso dele vão contar, inclusive, neste voo, tá, que ele está em translado aí a serviço do empregador. Ou seja, ele está se movimentando a serviço do empregador, ele está trabalhando. Independente se esteja exercendo uma função a bordo ou não, ele está a serviço do empregador. Então, por isso, todos os limites de jornada, repouso e remuneração vai participar esse voo aí como extra serviço também, tá? E outra coisa interessante também que ele fala a respeito do tripulante extra serviço é que será disponibilizado o assento na cabine de passageiros, salvo em aeronaves de transporte exclusivo de cargas. Então, ou seja, esse tripulante extra serviço vão arrumar um assento lá, uma poltrona para ele, junto com os passageiros da aeronave, tá? Ele vai ter o mesmo conforto dos passageiros para se deslocar no seu translado aí, né, a serviço da empresa. E aí eu pergunto para vocês aqui, tá? Onde os tripulantes exercem suas funções? Vocês têm noção onde eles exercem as funções? Então vamos lá. Os tripulantes de voo, que é piloto e mecânico de voo, que não é mecânico de manutenção, e os tripulantes de cabine, que é comissário de voo, eles exercem suas funções profissionais nos seguintes serviços aéreos, tá? Vamos ver agora os 5 tipos de serviços aéreos que existem definidos pela lei do aeronauta, a nova lei do aeronauta, tá? Está aqui para vocês, ó. Esse conteúdo aqui, ó, é sobre a nova lei do aeronauta, tá? Estou falando da nova lei, não estou falando da lei antiga. Então, um serviço de transporte aéreo público regular e não regular, exceto na modalidade de táxi aéreo, certo? Então, os tripulantes vão exercer as suas funções em serviço público regular e não regular, a não ser que seja táxi aéreo. O serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade de táxi aéreo, certo? Então, táxi aéreo aí também é considerado, aqui ele está falando em linhas aéreas regulares, aqui ele está falando de táxi aéreo. Terceiro termo aqui, eu coloquei ele em negrito de propósito, já já vocês vão entender por quê, tá? Serviço aéreo especializado, prestado por organizações de ensino na modalidade de instrução de voo, tá? Então, os tripulantes de voo de cabine, eles vão exercer funções também como instrutores de voo aí, tá? Não é só serviço. Demais serviços aéreos especializados, abrangendo as atividades definidas pela Lei 7565/86, tá? O Código Brasileiro de Aeronáutica. Veremos futuramente também alguns artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Se eu não me engano, ele tem quase 200 ou mais de 200, tá? Não lembro direito agora, mas é bem grande. Não vou passar tudo para vocês futuramente, porque não acho que justifica, vou passar o que eu vejo que a ANAC mais cobra. E pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira, tá? Então existem alguns serviços aí que são definidos pelo CBA, e são definidos também pela ANAC como serviços aéreos especializados. E serviços aéreos privados, entendido como aquele realizado sem fins lucrativos a serviço do operador da aeronave. Então o cara tem uma aeronave, né, ele paga um piloto, né, e por pagar o seu piloto, ele não tem fins lucrativos, ele está voando para ele, por exemplo, às vezes por uma questão de conforto, tá, ou por uma questão de praticidade, ele arca com todos os custos, ele não vai ter lucro nenhum, mas a pessoa que está trabalhando para ele aí, ela vai exercer a sua função como cabine e vai ser um profissional aí regido pela lei do aeronauta também. A respeito então do instrutor de voo, né? Eu tinha grifado lá no último slide, falei que vocês já iam entender. Vamos lá. Os tripulantes de voo e de cabine que exercem suas funções profissionais nos seguintes serviços aéreos, que é o inciso 3 aqui, né? Serviço aéreo especializado a respeito dos instrutores de voo. Vamos lá, o que vai ser denominado instrutor de voo? É denominado instrutor de voo o piloto de aeronave contratado
para ministrar treinamento em voo em aeronave empregada no serviço aéreo especializado, referido no inciso 3 do caput deste artigo. Olha aqui, ó, o inciso 3, certo? O inciso 3 deste artigo, o artigo 5º, ou seja, ele está falando do serviço prestado por organização de ensino na modalidade de instrução de voo. Então, um instrutor de voo de uma escola de aviação também é considerado aí um aeronauta, é considerado um tripulante de voo e vai ser regido aí por esta lei também, ok? Certo? É desta forma que funciona. Coloquei aqui para vocês, normalmente o instrutor, né, ele voa do lado direito, quando ele vai ensinar o aluno que vai voar do lado esquerdo como comandante, ele voa como se fosse o copiloto, mas na verdade o instrutor de voo, também por lei, é o comandante do voo. Tá? E temos aqui 3 birimbelas, que é o comandante do monomotor. Vamos lá agora, a respeito da nacionalidade dos tripulantes. Qual deve ser a nacionalidade dos tripulantes que se aplica essa lei? Vamos para o artigo 6º dessa lei, tá? O exercício das profissões de piloto de aeronave, mecânico de voo e comissário de voo previstas nessa lei é privativo de brasileiros natos ou naturalizados. Então, a nacionalidade dos tripulantes que essa lei está sendo aplicada é brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Tá? Lembrando que os tripulantes que eu estou falando é tripulante de voo, piloto de aeronave, mecânico de voo e tripulante de cabine, que é o comissário de voo. Aí no parágrafo 1º, tá? Empresas brasileiras, quando estiverem prestando serviço aéreo internacional, poderão utilizar comissários de voo estrangeiros, desde que o número destes não exceda 1/3 dos comissários de voo a bordo da mesma aeronave. Ah, estou fazendo um voo internacional. Não posso ter comissário estrangeiro? Pode. Você pode ter comissário estrangeiro. Porém, se for de uma empresa brasileira, apenas 1/3 dos comissários podem ser estrangeiros e os pilotos devem ser brasileiros. Tá? A única exceção aqui é para comissários estrangeiros, desde que não exceda a 1/3. E todas as empresas de transporte aéreo público, salvo empresas estrangeiras de transporte aéreo público não regular na modalidade de táxi aéreo, ou seja, se for uma empresa estrangeira não regular em táxi aéreo, quando estiverem operando em voos domésticos em território brasileiro, terão obrigatoriamente em seu quadro de tripulantes composto por brasileiros natos ou naturalizados, com contrato de trabalho regido pela legislação brasileira. Então você vem uma empresa de táxi aéreo lá de fora, né, não regular, sei lá, dos Estados Unidos, ou vem da Colômbia, ou vem da Europa e fala, eu quero fazer voos domésticos no Brasil. É uma empresa de fora. Porém, se ela vai fazer voos domésticos no Brasil, ela precisa empregar aí tripulantes brasileiros natos e naturalizados para fazer os seus voos domésticos, que ela tem interesse de explorar o nosso mercado, certo? Então é mais um termo aí que trata o artigo 6º da Lei do Aeronauta, dessa vez no parágrafo 2º da referida lei. Qual é a função dos tripulantes de voo de uma aeronave? Vocês têm uma ideia? Então vamos lá, os tripulantes de voo, que eu já falei para vocês, que é um tripulante de voo, exercem as seguintes funções a bordo da aeronave. Então, primeiro tripulante de voo, no inciso 1 aqui do artigo 7º, é o comandante, tá? O comandante ele é responsável pela operação e pela segurança da aeronave, exercendo a autoridade que a legislação lhe atribui. Falou em autoridade no voo, é o comandante, ok? E ele vai ser o principal responsável pela operação da aeronave também. Temos aqui no inciso 2 o copiloto, que nada mais é um piloto que auxilia o comandante na operação da aeronave. Então, sobre os tripulantes de voo, temos o comandante e o copiloto. Esses dois aqui, tanto o comandante como o copiloto, eles estão dentro lá da classificação do piloto de avião. Tá? Piloto de aeronave, na verdade, né? Porque pode ser uma aeronave de asa rotativa. Tá? Mas se a gente juntar comandante e copiloto, é considerado piloto de aeronave. E temos aqui o mecânico de voo. O mecânico de voo, que está aqui no inciso 3, ele é auxiliar do comandante encarregado da operação e controle de sistemas diversos, conforme a especificação dos manuais técnicos da aeronave. Nem todas as aeronaves demandam um mecânico de voo. Para falar a verdade, hoje em dia, pouquíssimas aeronaves no mundo determinam aí um mecânico de voo, tá? Mas, caso precise, ele também é considerado aí um tripulante de voo. No parágrafo 2º aqui desse artigo 7º,
Ele diz que o comandante será designado pelo operador da aeronave e será o seu preposto durante toda a viagem. Então, ou seja, a partir do momento que está tendo uma viagem aérea, tá? Um voo, e tem um comandante dentro do avião, ele fala em nome da empresa. Ele fala como se fosse o operador da aeronave. Tá? Ele fala como se fosse a organização que é dona, que é exploradora daquela aeronave ali. E outro termo aqui também é que o copiloto é o substituto eventual do comandante nas tripulações simples, tá bom? Copiloto, deu algum problema com o comandante, ele vai ser o eventual, tá? Ele vai substituir o comandante, com exceção quando for uma tripulação composta ou de revezamento. Vamos combinar uma coisa, a partir dessa aula, tudo que tiver em vermelho vai ser uma exceção ao que foi dito anteriormente, tá? Então, ele fala aqui que o copiloto é substituto eventual do comandante, ou seja, ele irá substituir o comandante e ser o principal preposto durante a viagem, caso haja algum problema com o comandante. Só que isso não acontece quando há uma tripulação composta ou uma tripulação de revezamento. Isso só ocorre em tripulações simples. Nós vamos ver na aula 2, na próxima aula, o que é uma tripulação composta ou uma tripulação de revezamento. Tá? São coisas um pouco diferentes, tá? Em termos de número de pessoas, número de tripulantes, tá? De cada tipo. Então, isso daqui era coisa bastante importante para passar para vocês. E agora, qual é a função dos tripulantes de cabine de uma aeronave? Falei para vocês que os tripulantes de voo vai ser os pilotos da aeronave, que é o comandante e o copiloto, e o mecânico de voo, se a aeronave demandar. Agora, os tripulantes de cabine, que são os comissários de voo, certo? Já falei isso para vocês algumas vezes nessa aula. No artigo 8º, diz aqui que os tripulantes de cabine, na função de comissários de voo, são auxiliares do comandante encarregados do cumprimento das normas relativas à segurança e ao atendimento dos passageiros a bordo. Então, prezar pela segurança e atender os passageiros a bordo é missão dos comissários de voo. Além disso, a guarda de bagagens, documentos, valores, malas postais e outras tarefas que lhes tenham sido delegadas pelo comandante. Então, se o comandante delegar alguma dessas tarefas, eles também precisam auxiliá-lo, tá? Eles estão subordinados ao comandante da aeronave, os comissários de voo. Então, coloquei aqui uma foto cheia de glamour, né? Como a gente costuma ver por aí, né, nos comissários da Emirates. E aqui no parágrafo 2º, tá, do artigo 8º, ele diz que a guarda de valores é condicionada à existência de local apropriado e seguro na aeronave, sendo responsabilidade do empregador atestar a segurança do local. Por que que eu coloquei isso? Porque eu falei aqui para vocês, ó, que os comissários eles também têm responsabilidade aí, tá, da guarda de valores. Só que o que acontece? Imagine que uma aeronave vai transportar mercadoria de muito valor agregado, vai transportar, sei lá, algum equipamento industrial de uma empresa, ou vai transportar ouro, ou vai transportar dinheiro. Além da responsabilidade dos comissários, existe aí uma responsabilidade do operador da aeronave, que ele precisa garantir, tá, o empregador lá, o dono da empresa, a empresa em si, ela tem que garantir que haja segurança. Ou seja, se precisar de escolta armada, ele é responsável por colocar aquilo ali e garantir a tranquilidade para que os comissários ali organizem as coisas da melhor maneira possível, tá? E por que eu estou falando de comissário guarda-valor? Porque no parágrafo 3º, tá, do artigo 8º, ele diz que a guarda de cargas e malas postais em terra somente será confiada aos comissários de voo quando no local ainda existir serviço próprio para essa finalidade. Então, normalmente, existe uma estrutura aí de organização e guarda de bagagens, mas quando não existir, os comissários aí pode ser, sim, que eles tenham que desempenhar essa função, auxiliando aí na guarda de bagagens e valores, malas postais e todos esses termos aí, tá bom? E o que eu tinha para falar para vocês sobre a nova lei do aeronauta era isso. Essa é a nova primeira aula. Espero que vocês tenham gostado dessa nova playlist e espero vocês na próxima aula. Próxima aula, falamos agora de tripulante, depois vamos evoluir um pouco, vamos falar de tripulação. Qualquer dúvida, temos o nosso e-mail, o Face e o Instagram. E se gostou do vídeo, deixa um like. E se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, porque logo teremos mais aulas. Beleza? Valeu, galera! Um grande abraço para vocês.